Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então a mais uma aula. Bom, acho que vale a pena, antes de tocarmos no tema de hoje, retomarmos rapidamente o nosso itinerário, né, do nosso curso. Inicialmente nós fizemos no primeiro bloco, né, de nosso curso, nós fizemos algumas conversas, né, a partir de textos vindos da sociologia, da antropologia e da história, para entender a questão da construção social do conceito raça, né? Nós vimos fortemente, principalmente a partir do século XIX, que essa construção, né, desse conceito ele tem implicações políticas de grande escala, notadamente os processos de colonização, né, dos países africanos e da Ásia, sobretudo, os africanos, né, e como que o termo raça, cunhado pelas teorias racialistas, né, pelo processo, podemos dizer, eugenista do século XIX, atribui conotações negativas, notadamente preenchidas, né, de conteúdos de inferioridade aos povos que foram dominados pelos europeus, né? Nesse sentido, então, nós vimos que para poder se constituir, né, como o lugar da civilização, o lugar da beleza, o lugar das ideias, o lugar, enfim, da superioridade racial, os europeus acabaram por relegar os povos colonizados ao status de inferioridade, ao status da impossibilidade da civilização. E esse ideário, como nós vimos no caso do Brasil, acabou marcando, né, as formas como as elites, podemos dizer condutoras, né, dos destinos do país, também constituíram as suas representações sobre os negros que foram escravizados no solo brasileiro, né? Nós vimos, sobretudo, a construção desse ideário no livro Onda Negra, Medo Branco, onde nós vimos que, independentemente, né, das posições dos intelectuais que debatiam os processos dos destinos, né, das populações negras, os assimilacionistas, os imigrantistas e os abolicionistas, todos eles compartilhavam de um mesmo ideário marcadamente etnocêntrico, né, cuja base, como nós vimos, é a antropologia física, que procurava explicar, né, os processos de dominação, sobretudo a partir da caracterização fenotípica, biológica dos grupos que foram tornados inferiores por conta da escravidão, né? Então nós vemos aí o negro, né, as populações negras, já sendo constituídas como o outro da civilização branca, os povos africanos como o outro da civilização europeia. Enfim, dentro desse processo, então, da constituição do lugar social que foi constituído, né, aos negros na história do Brasil e também em outros países, né, a noção da relação com o outro, o conceito de alteridade, estava marcadamente presente. Nós vimos que essas representações constituídas no século XIX perduraram e ainda perduram no cenário brasileiro, né, e perpassam as representações das pessoas, sejam elas brancas, e um dos seus efeitos mais negativos, né, da apropriação desse ideário seria a introjeção das populações negras também do racismo, né? Então nós partimos
por um outro momento do curso, que foi lermos o livro Tornar-se Negro, no qual nós vimos os efeitos psicossociais sobre os estratos do segmento negro da população brasileira, que em certa medida nos expressam os malefícios, né, da introjeção desse ideário constituído ao longo do século XIX e século XX. Ou seja, o sofrimento psíquico instaurado então com uma força avassaladora sobre a constituição da subjetividade de parte do segmento da população negra, né? Vimos aí também, nesse momento, já a utilização de conceitos psicanalíticos para poder entender esse sofrimento psíquico, e demos destaque para o conceito de ideal de ego, que nós vimos que o autor Jurandir Freire Costa, né, nos fala que, em meio às estruturas normativas, cujo ideal hegemônico é o ethos branco, né, esse ideal normativo, estruturante da sociedade brasileira, acaba por constituir obstáculos para a constituição de uma subjetividade positiva em parte da população negra brasileira, né? Ou seja, um mundo constituído sobre a hegemonia branca acaba sendo um mundo que não acolhe, não possibilita o desenvolvimento positivo das subjetividades negras, se essas também acabam sucumbindo, né, a esse ideário dominante do ethos branco. Bom, na aula de hoje nós vamos tentar avançar um pouco mais sobre o uso de algumas categorias psicanalíticas para entender, né, essa dinâmica psicossocial, essa relação conflituosa que se dá com o outro, que é aquele que não é o si mesmo, né? Parece ridículo o que eu estou falando, mas isso é importante, né? O outro, num primeiro momento, ele aparece como distinto, como separado, e nós percebemos ao longo das leituras dos textos de hoje que esse outro, que em vários momentos da vida anímica nos aparece como inquietante, nos aparece como estranho, nos causando uma angústia, no fundo, ele é extremamente familiar, né? Então esse texto que nós trouxemos, dois textos que nós trouxemos para hoje, o texto do Freud, O Inquietante, e o texto da Fanny Seirey-Rido, O Olhar sobre o Estrangeiro, eles vão incidir sobre as mesmas chaves de leitura, né? Tentando entender que essa construção dessa angústia, ela tem certamente um momento que diz respeito ao próprio desenvolvimento psíquico individual, mas esse desenvolvimento psíquico, como nós estamos vendo, ele não é apartado da história da civilização, da história das nações, da história da própria especificidade dos processos de escravização das populações não europeias, né? Então nós temos aí um entrecruzamento de uma história universal que diz respeito ao desenvolvimento psíquico, mas ela não é separada de uma história, podemos dizer, social, de uma história cultural, de uma história social que se inscreve no âmbito das diferentes conformações das diferentes nações. No caso do racismo brasileiro, mas não só do racismo brasileiro, nós vemos então esse entrecruzamento, né, dessas categorias, podemos dizer, mais individuais, com as categorias históricas sociais. Bom, o texto do Freud, como nós vimos, né, ele é um texto bastante rico, no qual o autor ele procura
prescrutar, né, o conceito de familiar e estranho, né, a partir de uma análise das palavras, dessas mesmas palavras, né, estranho e familiar, nos dicionários, né, de diferentes origens, né? Mas ele mantém uma primazia dos termos alemães, né? Heimlich e unheimlich, e partindo dessas duas palavras, ele vai procurar então entender como diferentes culturas atribuem os conteúdos a esses diferentes vocábulos, né? Não vou recuperar toda essa passagem do texto, mas o que nós vimos, né, no final dessa passagem, que ele percebe que a palavra Heimlich, desculpa, eu não sou alemão, né? Heimlich, ele contém a palavra Heimlich, ou seja, o estranho compreende também o familiar, né? E a partir daí, então, dessa primeira construção, né, da aproximação desses dois vocábulos, ele vai procurar entender o significado desses conteúdos na constituição da vida psíquica humana. Bom, ele nos diz o seguinte, né, que todos os distúrbios que expressam o sentimento de inquietude evocam também o sentimento de angústia, né? E para o Freud, né, toda vez em que nós nos deparamos com uma experiência que nos causa estranheza, que nos causa inquietação e que pode nos levar a um sentimento de angústia, essas experiências elas reativariam conteúdos que foram constituídos nos primeiros anos da infância, notadamente de 0 até 7 anos, 6, 7 anos, quando se dá o final da constituição do complexo de Édipo, né? Acho que vale a pena trazer algumas passagens em que isso se faz bastante presente, né? Antes de eu trazer essas frases, né, eu acho que vale a pena colocar que o Freud ele parece reduzir os sentimentos de angústia e os sentimentos do inquietante, né, a dois grandes núcleos da constituição psíquica humana. Um primeiro núcleo seria a onipotência infantil, um segundo núcleo seria o complexo de Édipo, notadamente a castração, né, que se dá nesse momento da vida anímica. No caso da onipotência, ele aproxima ao narcisismo, né, ou seja, ao momento em que a criança se sente plena de poderes, né, e o mundo se torna projeção dessa sua onipotência, nesse desejo de controlar o mundo para que o mundo corresponda às suas necessidades infantis e para que esse mundo se torne menos estranho, né? Então, a onipotência infantil, que remete no processo regressivo também ao narcisismo primário, ele seria uma das fontes dessa irrupção do sentimento da angústia, do sentimento da inquietação que toma as pessoas na vida adulta, né? Outro núcleo que ele também aponta como origem, podemos dizer, desse sentimento de inquietude, de angústia, é o próprio complexo de Édipo, né? Ou seja, a repressão de conteúdos psíquicos, de desejos, que por conta da castração se tornam recalcados,
mas em que situações posteriores da vida, principalmente na vida adulta, esses conteúdos eles retornariam avivados por uma experiência que, de certa maneira, presentificaria aqueles conteúdos reprimidos por conta da operação ou melhor, os conteúdos recalcados que se deram pela ação da repressão instauradas pela castração. Então, acho que é importante termos em conta que para o Freud, né, os sentimentos que nos causam estranheza, eles expressariam conteúdos cuja origem estariam desses dois grandes movimentos explicativos, nesses dois grandes núcleos, né, originários. Né? O narcisismo, a onipotência infantil e os conteúdos reavivados, os conteúdos recalcados que são presentificados no momento em que eu me vejo face a face a uma experiência que me causa estranheza. Então, aí nós temos então esse núcleo, né, que mostra que aquilo que nos causa estranheza porque nos parece não familiar, estranho, alheio, no fundo ele é familiar à medida em que ele diz respeito, esse sentimento, aos conteúdos que foram ultrapassados, né, não necessariamente superados, que constituíram os nossos primeiros momentos, né, da constituição da nossa subjetividade. Então eu vou aqui ler uma passagem, né, que eu acho que me parece, algumas passagens, né, que me parecem bastante emblemáticas. Então vamos lá. Na página 360, ele nos diz o seguinte: se a teoria psicanalítica está correta ao dizer que todo afeto de um impulso emocional, não importando sua espécie, é transformado em angústia pela repressão, tem de haver um grupo entre os casos angustiantes em que se pode mostrar que o elemento angustiante é algo reprimido que retorna. Tal espécie de coisa angustiante seria justamente o inquietante, e nisso não deve importar se originalmente era ele próprio angustiante ou carregado de outro afeto. Segundo, se tal for realmente a natureza secreta do angustiante, compreendemos que o uso da linguagem faz do Heimlich converter-se no seu oposto, o Unheimlich, pois esse Unheimlich não é realmente algo novo ou alheio, mas algo há muito familiar à psique, que apenas mediante o processo de repressão aliou-se dela. O vínculo com a repressão também nos esclarece agora a definição de Schilling, segundo a qual o inquietante é algo que deveria permanecer oculto, mas apareceu. Né? Então eu acho que essa passagem aqui, ela é uma passagem que ela sintetiza, né, o esforço que o Freud fez nesse pequeno estudo, como ele chama, para procurar entender as raízes do sentimento da angústia, as raízes do sentimento da inquietação, que acaba sendo expresso em diferentes momentos da nossa vida. Né? Ele fala isso sobre o pensamento supersticioso, ele nos coloca isso com relação aos momentos em que nós perdemos o contorno do nosso eu e temos um movimento de duplicidade com o outro eu que borra, né, podemos dizer, essa limitação entre o eu e o outro. Existem várias, então, experiências na vida anímica que
suscitam esse sentimento de estranhamento, que pode se tornar um sentimento devastador de grande angústia, né? Vamos ver uma outra passagem que pode nos ajudar a ir à frente, né? E aí já tentando fazer uma relação com o nosso tema, que é o tema do preconceito, o tema do racismo, né? No momento em que o sujeito que se sente, o sujeito cuja inclinação se dá em direção ao preconceito, o momento explicativo para tentar entender esse sentimento, né, do preconceituoso, do racista, está imbricado com essas noções que o Freud traz nesse texto, O Inquietante, né? Uma passagem me chamou a atenção, que talvez nos ajude a fazer já uma relação com o texto da Fanny Sereirido. Na página 362, né, ele traz o seguinte: também dizemos que uma pessoa é inquietante e o fazemos quando lhe atribuímos más intenções. Bom, é interessante para mim essa passagem, né? Porque ela insere aqui não só os sentimentos advindos de experiências que borram a nossa percepção, né? O acaso, a repetição, os sentimentos de angústia diante a um medo suscitado por um objeto que eu posso projetar neles uma ameaça, por exemplo. Só para vocês verem como isso acontece na vida cotidiana, né? Com relação aos objetos que podem nos suscitar estranheza. Nós sabemos, por exemplo, que várias culturas de matriz africana se utilizam, né, de rituais com animais e também com objetos para poder cumprir, podemos dizer, efeitos, né, de caráter mágico. Por exemplo, quando nós vemos os filmes ligados à magia presente nos ritos do voodoo, né, em que há toda aquele ritual, né, de, por exemplo, de eu pegar um boneco, espetar o boneco, entregar esse boneco para a pessoa a quem eu quero causar algum efeito, né? Essa projeção dos sentimentos do feiticeiro, né, aos objetos, dotando-os de poder, para o Freud, né, seria uma expressão de uma certa onipotência infantil, né? É claro que aqui eu não vou entrar nessa querela mais profunda, mas acho que vale a pena pensar que o Freud ele é um iluminista, né? E certamente o esforço dele para entender os fenômenos a partir da razão pode vir a constituir o que nós chamamos hoje de uma experiência também de inferioridade, né, aos ritos de sociedades não necessariamente pautadas pela razão iluminista. Mas enfim, está falando dos objetos mágicos, né? Recentemente, na frente daqui da minha casa, surgiu um objeto mágico. Era uma banana preenchida, furada por 9 pregos. E na frente da minha casa, na porta da minha casa, né? E aquilo, para mim, suscitou um sentimento de inquietação, né? Primeiro, tentando entender, afinal de contas, que objeto é esse, quem colocaria um objeto desse na frente da minha casa, quais seriam os motivos e,
para além disso, né, o inquietante, o retorno do inquietante se deu com relação aos possíveis poderes mágicos que esse objeto poderia, enfim, causar, né, de possíveis malefícios na vida da minha família, na minha própria vida individual. Devo confessar que esse objeto mágico, né, ocupou a minha mente durante uns 4, 5 dias, em que eu fui tentando entender por que eu mesmo estava sendo tomado por um sentimento de inquietação diante de um objeto mágico. É claro que eu tentei me fazer um trabalho de autorreflexão para entender quais seriam as motivações que levariam à irrupção de um sentimento angustiante. Felizmente, eu já tinha lido o texto há um tempo do Freud, né, o Inquietante, e fui tentar rememorar, tentar resgatar, tentar entender quais seriam os conteúdos que eu projetaria sobre este objeto que me deixaria inquieto, deixaria com angústia, né? É claro que tem uma série de explicações que implicam nos próprios conteúdos que constituíram minha própria subjetividade. Não é o caso aqui eu fazer um trabalho de autoanálise com vocês, revelarem esses conteúdos, mas devo dizer que após uma semana de buscas de entender os conteúdos da minha inquietação, essa inquietação foi superada, né? Ou seja, mas o que eu quero chamar a atenção é que, por mais esforços que a gente possa ter com relação ao autoentendimento, existem situações, e elas são inevitáveis na vida humana, que as matrizes, os conteúdos reprimidos, os conteúdos recalcados, melhor dizendo, eles voltam à cena, eles são presentificados e nos causam angústia. No caso do racismo e do preconceito, esse fenômeno também está presente, né? Eu havia dito para vocês no encontro passado que o preconceito ele tem 3 dimensões. Uma dimensão ideativa, que são as representações constituídas socialmente, que no caso das dinâmicas psíquicas, as representações, no caso racistas, elas funcionam como uma justificativa que procura aplacar esse sentimento de angústia, que eu coloco o outro como o receptáculo dessas minhas projeções, e as representações, elas ajudam a diminuir a angústia do próprio sentimento que foi aflorado pelo encontro com um outro que eu julgo estranho e que mobiliza a estranheza que habita em mim, né? Então, as representações, elas se constituem como racionalizações que têm, em última análise, o papel de reduzir a angústia suscitada pelo contato com aquele que eu julgo estranho e que suscita em mim uma angústia. A segunda dimensão que eu havia dito para vocês é a dimensão afetiva, que eu acho que cabe muito bem nesse texto, né? O estranhamento, o incômodo, né? Que nós não conseguimos identificar os seus conteúdos. Ele é corporal, ele é sinestésico, ele é inconsciente, né? Ainda que eu tenha o mundo das representações, existe uma outra dimensão que também explicita essa inquietude, esse estranhamento, essa angústia suscitada por uma experiência com o outro, que por algum momento, por algum motivo,
ameaça o equilíbrio do meu narcisismo onipotente e infantil, né? E um terceiro movimento, aliás, uma terceira dimensão que eu havia dito para vocês, é a dimensão que diz respeito à tendência à ação, que é separar, discriminar, né? Marginalizar, né? Então, nós podemos ver que na construção do racismo, esses mecanismos psíquicos, eles são reavivados, né? Agora, nós percebemos, né, quando nós passamos para o texto da Fanny Serirrido, que ela nos diz algo que eu acho muito interessante, baseada no Todorov. Então eu vou retomar aqui a passagem, né? Deixa eu encontrar aqui na página, não tem página no texto, mas aqui, segundo o meu computador, seria a página 6, tá? Em que ela fala sobre o estrangeiro, né? Ele fala o seguinte, no que diz respeito à problemática da alteridade, que é a problemática que é instaurada pela convivência com o outro, né? Nós já vimos no encontro passado também que o primeiro outro é a mãe, o terceiro outro seria a ingerência do pai, ou daquele que ocupa a função paterna, da castração, né, que opera a castração, enfim. Então o outro, ele é constitutivo do eu, né? Eu só consigo me constituir inequivocadamente por meio da relação com o outro. E essa relação com o outro é sempre ambígua. Então, o Todorov, mobilizado aqui pela Fanny, ele nos diz o seguinte: para Todorov, devemos considerar 3 eixos para situar a problemática da alteridade. O primeiro é axiológico, um juízo de valor. O outro é bom ou mal, amo ou odeio, é igual a mim ou inferior. O mesmo sustentava Freud em seu texto A Negação, afirmando que o juízo de valor precede o da existência. Uma segunda dimensão é a praxeológica. Eu assumo os valores do outro e me assimilo a ele. Ou imponho-lhe minha própria imagem, ou o assimilo a mim. Nesse caso, a atenção está em quem submete quem. Por último, no final, a operação epistemológica. Conhecer e reconhecer a alteridade. Operação que só é possível, apenas superando os 2 eixos, o de amor e ódio ou de submissão. O que nos leva a pensar o seguinte: os sentimentos de amor e ódio, ou a necessidade de dominar ou submeter o outro, poderiam ser entendidas como expressões, como tentativas de poder dar conta do estranhamento, da inquietude, da angústia que é suscitada pelo encontro com o outro que eu entendo como diferente. Mas o que nos chama a atenção é o seguinte, que quanto mais eu não reconheço em mim o meu estranho que habita em mim, ou seja, os sentimentos, as ideias que foram, os conteúdos ideativos, afetivos, que foram recalcados pela operação da repressão, da castração ou da necessidade da superação da onipotência infantil, do narcisismo primário, quando eu não me dou conta que habita em mim algo que eu não reconheço, mais eu sou suscetível a
sentir o outro como ameaça. Então, podemos dizer que no coração do sentimento de hostilidade, no sentimento de ameaça, que me leva a segregar, que me leva a discriminar, que me leva a separar do convívio, que me leva a humilhar, enfim, esse sentimento necessário, né, de projetar para fora o medo, né? Quanto mais eu desconheço os conteúdos que constituem a minha vida psíquica, mais eu estaria, podemos dizer, sensível, mais eu estaria à mercê desses próprios sentimentos que são estranhos a mim, projetando no outro essa estranheza. Ou seja, vou tentar resumir, né? Quanto mais angustiante é a presença do outro, isso expressa o meu maior desconhecimento com relação à minha própria vida psíquica. De certo modo, né, podemos dizer que essa relação de angústia, ela tem como um dos seus núcleos uma insegurança do eu, do ego. Ou seja, um ego que não consegue fazer o papel de mediação entre a realidade externa, entre as pressões que advêm das realidades externas, por exemplo, o outro é uma realidade externa, e também eu não dou conta daquilo que irrompe como energia pulsional cuja origem está no inconsciente. Então, um ego frágil, ele não faria o papel de mediação, de harmonização entre as pressões externas que são constituídas na dimensão do superego e as pulsões provenientes do id. Então, se o eu ele não consegue matizar essas diferentes pressões, eu posso irromper do meu inconsciente uma série de conteúdos reprimidos, uma série de conteúdos recalcados, que vão ser projetados num outro que eu constituo como estranho e deposito nele, numa operação projetiva, esses mesmos conteúdos desconhecidos em mim. Então, quanto maior a ameaça, quanto maior o desconhecimento desses conteúdos recalcados, podemos dizer que maior seria a possibilidade de eu projetar esses conteúdos, devido ao desconhecimento, em figuras exteriores. Então podemos dizer que o racista, o preconceituoso, ele tende a ter um ego frágil, no qual então a possibilidade de eu refletir sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções, elas são obscurecidas, elas são limitadas. E por isso mesmo, a facilidade de eu projetar para o mundo exterior aquilo que eu desconheço em mim mesmo, né? Por isso que, pensando nas formulações até do Adorno, ele nos diz que os dois grandes objetivos da educação é entender essas pressões sociais, como se constitui a vida social, entender como essa história constitui a minha subjetividade. Além dessa história social, eu também devo entender
os processos anímicos que foram constituídos ao longo do meu desenvolvimento psíquico, sobretudo as minhas primeiras relações objetais, quais foram os mecanismos que operaram os processos de castração e de recalque de desejos e de conteúdos que se tornam inconscientes e que em determinados momentos da vida, em determinadas experiências cotidianas, esses conteúdos reprimidos, eles são reavivados, são presentificados e faz com que nós tenhamos atitudes e sentimentos que são expressões dessa angústia projetadas sobre um outro, né? Então, podemos dizer que quanto menos eu desconheço, ou melhor, quanto menos eu conheço aquilo que me constitui, mais eu estou preso à possibilidade de instituir o outro como ameaça. Então aqui nós vemos a injunção, né, de uma categoria política que é o racismo, imbricado com as dinâmicas psíquicas e individuais. Mas sabemos que essas dimensões psíquicas e individuais, elas são também mediadas por uma história, por uma determinada constituição social, que pode também aportar conteúdos que nos suscitam medo. Não é à toa que, fazendo essa injunção da história, da sociedade, com as dinâmicas psíquicas, que os frankfurtianos dizem que a base do preconceito é o medo. E esse medo, ele tem diferentes conteúdos. O medo da não integração social, porque o outro que me suscita este medo, em grande medida, já porta signos de fragilidade constituída socialmente. Então, à medida em que eu me deparo com este outro que porta esses signos de fragilidade, ele suscita em mim um medo do desconhecido, um medo de que eu também possa vir a ser tão frágil socialmente quanto aquele que me suscitou o medo. E esse medo, então, ele irrompe e se presentifica em experiências de negação, em experiências de manter esse alvo à distância, colocá-lo fora da minha experiência, para que eu possa recuperar aquele narcisismo fantasioso, né, que foi de alguma maneira perturbado pela relação com esse outro que fez aflorar em mim conteúdos desconhecidos. Conteúdos desconhecidos, mas familiares, à medida em que dizem respeito à minha própria constituição psíquica, né? Por isso que os frankfurtianos, eles dizem, um dos papéis primordiais da educação é levar as pessoas a poderem entender a si mesmas, entenderem os seus sentimentos, as suas emoções, as suas angústias e procurar entender como que elas se constituíram do ponto de vista da sua história familiar, inscrita numa sociedade que também aporta conteúdos que operam, que impactam a formação da subjetividade, né? A Fanny Serihido, ela também traz outras formulações que nos ajudam talvez a concretizar isso que eu estava falando para vocês, né?
Ele diz o seguinte, por exemplo, com relação à xenofobia, né, que é o medo do estrangeiro. O ideal xenófobo tenta resgatar o ideal identitário onipotente e arcaico, uma identidade compacta e imutável através do tempo e da história, que proclama um passado glorioso e imaculado, que o estrangeiro viria a perturbar. As ideologias racistas desenvolvem-se em quem padece de situações de pobreza, desocupação e desesperança, que evitam assim questionar sua própria dor e incertezas. Bom, o que ele está nos dizendo? Né? Que o ideal do xenófobo é a recuperação desse narcisismo onipotente e arcaico. Né? E se projeta sobre as pessoas que já padecem, né, de situações socialmente constituídas, como a pobreza, a desocupação, a desesperança. Esses conteúdos, né, desesperançosos que o outro porta por ter sido colocado nessa situação, remete aos conteúdos de medo do racista e do preconceituoso de também se ver nessa mesma situação de desesperança, de pobreza, de fragilidade. Então nós temos aí a confluência de duas grandes categorias, né? A fragilidade do ego e a insegurança do eu em meio a uma sociedade hierárquica, racista, xenofóbica, que divide as pessoas, que classifica as pessoas, que hierarquiza as pessoas. Então nós podemos ver que o racismo, ou a atitude racista, ela é uma imbricação de uma história, com H maiúsculo, que perpassa a história das nações, a história da constituição dos estados, nação, e também a confluência com uma história pessoal, uma história subjetiva que se dá no interior da família, e nós já vimos que essa família também ela está imersa numa sociedade que também constitui determinadas diferentes pressões para que nós possamos nos adaptar à sociedade tal qual ela é constituída. Então, o racismo, podemos dizer, que ele constitui um fenômeno multidimensional, histórico, social e psicodinâmico. Bom, nos encontramos daqui a pouco para levarmos essa conversa um pouco adiante.